meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. Esta é a nossa quinta aula sobre cálculo de gotejamento em minutos, ou seja, aquelas prescrições médicas em que nós temos que rediluir o medicamento e realizar uma infusão em minutos, em 20, 30, 40 ou 50 minutos. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Vamos para a nossa nona questão. Na nona questão vem pedindo o seguinte: temos a seguinte prescrição médica. Qual é essa prescrição médica? Onde o médico prescreveu gentamicina de 80 mg diluído em 100 ml de soro fisiológico 0,9%. O volume aqui, já identifiquei o volume. Nesse caso, o volume é 100 ml. E esse medicamento tem que ser infundido em 30 minutos por via intravenosa ou endovenosa. A pergunta que se faz nesse tipo de questão: quantas microgotas deverão correr por minuto? Observe muito bem que o tipo de questão que está propondo para nós propôs o volume, que é 100 ml, propôs também o tempo, que é em 30 minutos, e propôs também que quantas microgotas tem que ser infundido nesse tempo em minutos, que nesse caso em 30 minutos. Ou seja, esse tipo de questão nós temos a seguinte fórmula para calcular em minutos: volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Só que você tem que ter em mente que esse tipo de fórmula aqui vai dar o resultado em macrogotas. No momento que você termina o cálculo que der o resultado em macrogotas, você tem que realizar a conversão desse valor que está em macrogotas, converter essa quantidade de gotas em microgotas. Então vamos lá praticar, vamos resolver essa questão. Vamos lá? Então o volume, que eu já identifiquei, que o volume é 100 ml de soro fisiológico, onde vai estar rediluído ali gentamicina, que são 80 mg de gentamicina, e o tempo de infusão, representado pela letra T, é igual a 30 minutos. Como eu já sei os valores dessas incógnitas, que é o volume representado pela letra V, e o tempo também representado pela letra T, que esse tempo é em 30 minutos, agora é só substituir na fórmula. Eu substituindo na fórmula, eu vou ter o seguinte cálculo, tá? Então, substituindo na fórmula, eu vou ter o volume representado aqui em cima, representado por 100, a constante, que é 20, e o tempo, que é em 30 minutos. Eu já montei toda a minha conta aqui, minha regrinha, já substituí toda ela aqui na fórmula. Agora é só realizar o cálculo. Uma vez que eu realizei o cálculo, inicialmente eu tenho que fazer o quê? Realizar primeiro a multiplicação. 20 vezes 100. 20 vezes 100 dá 2.000, aonde eu vou repetir aqui aqui embaixo, no denominador, os 30, que é o tempo. Assim eu vou ter agora uma divisão. 2.000 dividido por 30. Aí você pode perguntar: da onde veio esses 2.000? Esses 2.000 veio dessa multiplicação 20 vezes 100, que dá 2.000. Eu repeti aqui esse 30, que é o tempo aqui no denominador. Assim agora eu vou ter uma divisão de 2.000 dividido por 30. Você pode dar pausa na sua casa, realizar esse cálculo, depois dar um play e retornar aqui com a nossa videoaula. Então, 2.000 dividido por 30 vai dar quanto? Vai dar 66,66, tá? Então, nesse caso aí, dá uma dízima periódica. Existe uma quantidade em número de gotas em minutos para ser administrado, 66,66? Não, nesse caso aqui, eu vou ter que realizar a regra do arredondamento. Na regra do arredondamento, arredondando 66,66 vai dar 67 o quê? 67 gotas por minuto. Observe que esse cálculo deu resultado em gotas por minuto, sendo que esta questão está pedindo o resultado em microgotas. Então, nesse caso aqui, eu tenho que converter essas gotas, 67 gotas, em microgotas. Realizando esse cálculo em microgotas por minuto para ser infundido em 30 minutos, eu vou ter que realizar uma multiplicação, onde eu vou multiplicar esse 67 por 3. 3 vezes 67, quanto é que dá aí na sua continha? 201. 201 o quê? Microgotas por minuto, que será infundida em 30 minutos. Então, deixando bem claro para vocês, inicialmente eu identifiquei nessa questão o volume, o tempo, e também identifiquei o tipo de fórmula que a gente vai usar para realizar esse tipo de cálculo. Nesse caso, eu escolhi aqui a fórmula que a questão está pedindo: volume vezes 20 dividido pelo número de minutos.
Uma vez que eu identifiquei aqui a fórmula que eu vou usar, eu vou só apenas substituir as incógnitas pelos valores que eu já identifiquei na questão, aonde substituir o volume por 100 e o tempo em 30 minutos. A partir daí, eu só fiz o cálculo, aonde deu o resultado em gotas, não deu resultado em microgotas, deu 67 gotas por minuto. Mas só que a questão aqui, ela pede o resultado em microgotas. Para eu dar o resultado em microgotas, eu tenho que multiplicar por 3. No momento que eu multipliquei por 3 vezes 67, o resultado deu 201 microgotas por minuto. Então, o resultado desta questão aqui é 201 microgotas por minuto. Essa é a nossa 9ª questão. Vamos agora para a nossa 10ª questão. A nossa 10ª questão, nós temos o seguinte: temos a seguinte prescrição médica, onde o médico prescreveu 500 mg de dipirona para ser diluído em 20 ml de soro fisiológico 0,9%, sendo que essa quantidade de dipirona, que é 500 mg, que está rediluído em 20 ml de soro fisiológico, tem que ser administrado por via endovenosa ou intravenosa em 30 minutos. Então, eu já tenho, nesse caso aqui, eu tenho o volume dessa questão e tem também o tempo. Sendo que essa questão, ela vem pedindo o seguinte: quantas microgotas deverão correr por minuto? Observe muito bem que essa questão vem pedindo o resultado em microgotas. Como esse resultado tem que ser dado em microgotas, mas inicialmente eu identifiquei que o volume para ser infundido é 20 minutos e o tempo de infusão que vai comandar aqui o nosso cálculo é em 30 minutos. Qual é a fórmula que eu uso para calcular infusão quando é dado em minutos, tá? Quando é pedido em minutos, em 20, 30, 40, 50 minutos. A fórmula para realizar esse tipo de cálculo aqui é o volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Uma vez que eu sei agora a fórmula que eu vou utilizar, eu já identifiquei também os dados. Quais são os dados? O volume é 20 e o tempo de infusão é em 30 minutos. O volume representado pela letra V e também o tempo representado pela letra T, que é igual a 30 minutos. Nesse caso agora, é só substituir na nossa fórmula. A gente substituindo essa questão da nossa fórmula, no lugar onde tinha o volume eu coloco 20 o quê? 20 ml de soro fisiológico 0,9% que está diluído aí essa dipirona, tá certo? E o tempo onde fica? Aqui no denominador, que é no caso 30. Agora é só realizar o cálculo. 20 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 400. Agora, como deu 400, a multiplicação de 20 vezes 20 deu 400. Vou repetir aqui no numerador os 30. 30 o quê? Esse 30 aqui é em 30 minutos que vai ser infundido. Agora eu tenho uma divisão. É uma divisão de 400 aqui dividido por 30. Qual é o resultado ou a resultante dessa divisão? Dá um pause, como eu sempre falo, resolve 400 aí dividido por 30 e, consequentemente, a gente vai ter o resultado em gotas. Então, 400 dividido por 30 vai dar 13,33, dá uma dízima periódica. Existe uma quantidade em gotas por minuto 13,33? Não existe. Nesse caso, eu vou ter que utilizar aqui a regra do arredondamento. Realizando a regra do arredondamento, vou arredondar 13,33 para 13 gotas por minuto. Opa, já tenho meu primeiro resultado, onde eu cheguei a um resultado de 13 gotas por minuto. Mas só que essa questão vem pedindo este resultado em microgotas. Como essa questão vem pedindo esse resultado em microgotas, vou ter que multiplicar esse resultado que eu tenho aqui, que é 13 gotas por minuto, vou ter que multiplicar por quanto? Vou ter que multiplicar por 3. Então, 3 vezes 13, esse 3 aqui que é constante, e o 13 aqui que é o resultado aqui do meu primeiro resultado. 13 vezes 3, quanto é que dá? Dá 39 microgotas por minuto, tá certo? Então, o resultado dessa questão é 39 microgotas por minuto. Só repetindo aqui para vocês, para fixar melhor, inicialmente, o que eu fiz para resolver isso daqui? Fiz a leitura dessa questão e identifiquei o volume a ser infundido e o tempo de infusão. Identifiquei também que o resultado dessa questão tem que ser dado em microgotas. Então você tem que seguir esse passo a passo. Uma vez que eu identifiquei que essa infusão tem que ser realizada em 30 minutos, eu tenho que utilizar a fórmula de gotas que são infundidas
em minutos, tá certo? Nesse caso, o resultado dessa questão aqui, eu vou ter que dar em microgotas. Então a fórmula que eu vou usar é o número de gotas por minuto, que é igual ao volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Essa é a fórmula que eu vou utilizar para realizar o cálculo. Uma vez que eu sei a fórmula e sei também que a infusão é em minutos, é só substituir nas incógnitas, onde substituir o volume, que é 20, e o tempo, que é em 30 minutos. A partir daí é apenas cálculo matemático, onde eu multipliquei 20 vezes 20, que vai dar 400, depois esse 400 eu dividi por 30, que deu um valor de 13,3, que é uma dízima periódica. E nesse caso aí eu realizei a regra do arredondamento para dar 13 gotas por minuto. Observe que 13 gotas por minuto não é um resultado ainda em microgotas. Para eu transformar em microgotas, eu tenho que multiplicar esses 13 por 3. Assim eu vou ter a resultante, ou resultado de 39 microgotas por minuto, que é o resultado aqui da nossa 10ª questão. Observe muito bem que essa nossa 5ª aula ela é bem diferente de outras aulas e questões anteriores, aonde eu tenho que identificar o volume a ser infundido, o tempo que é dado em minutos e também que eu tenho que transformar o resultado que é dado em gotas em microgotas. Então tem que prestar bastante atenção no enunciado da questão e prestar bastante atenção no cálculo que você está realizando. O primeiro cálculo, o primeiro resultado vai ser dado em gotas. Nesse caso, essa fórmula dá o resultado em gotas. Posteriormente, você vai ter que multiplicar por 3 para dar o resultado em microgotas. Então, se você compreendeu de uma maneira bastante fácil e sabe realizar esse cálculo de uma maneira diferente, você pode deixar seu comentário. Agora, se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convida para você se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula e ficamos por aqui.